Hoje é aquele vídeo especial onde eu faço o meu planejamento para o próximo mês. Nossa, já passou setembro, já estamos entrando em outubro e agora a gente tem então que se organizar para os próximos passos. A boa notícia é que aquela travação toda passou, avancei bastante em setembro e eu vou contar todos os meus passos que eu acabei conseguindo fazer e deslanchar em setembro e quais são os próximos passos então para o mês de outubro para minha tese de doutorado. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Hoje eu vou fazer assim, com a câmera no pedestal, porque eu vou mostrar aqui na tela do computador como que tá a minha organização para a tese. A boa notícia é que eu consegui deslanchar em muitas atividades que estavam meio travadas lá no mês de agosto. Até comentei algumas coisas sobre isso no último vídeo. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada. Mas, enfim, setembro deslanchou, consegui fazer muitas coisas, minha tese avançou, já tive até retorno da orientadora e agora então eu vou organizar os próximos passos para o mês de outubro. Mas antes de eu mostrar aqui na tela do computador, no calendário, quais são os próximos passos e o que eu consegui fazer, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou mostrar aqui na tela do computador como é que estava o meu mês de setembro, né? Eu estava para finalizar, estava finalizando a versão do artigo 1, que eu acabei reescrevendo em cima dos comentários de uma pesquisadora que mora no exterior, conseguiu fazer uma friendly review, né? E mandou esses comentários, então arrumei o artigo. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado e eu mandei para minha orientadora lá no dia 1º de setembro e ela me retornou com os comentários já, tudo, no mês de setembro, no dia 25, ela mandou um e-mail com os comentários. Eu até vou fazer um vídeo explicando sobre o feedback dela em relação a esse artigo 1. Então, uma coisa a menos. No mês de setembro também, eu aproveitei para terminar, eu precisava terminar esse artigo 1, e aí logo no início ali do mês de setembro, eu estava com muita dificuldade de me concentrar, enfim, estava me sentindo até um pouco presa dentro de casa, depois de tanto tempo, né, em isolamento. Então, como eu estava me sentindo um pouco ansiosa, eu acabei ficando uma semana na praia, né, o Felipe acaba trabalhando, ele trabalha numa cidade que fica numa praia aqui perto, umas 2 horas mais ou menos da onde a gente mora, então eu aproveitei que ele já trabalha lá, e aí ao invés dele vir para cá um final de semana, eu acabei indo e ficando numa pousada lá, fechadinha, bonitinha, usando máscara, né, distanciamento, mas fiquei uns 5 dias lá, aproveitei para ficar uns 5 dias lá, isolado um pouco daqui de casa, até porque, não sei se vocês lembram, eu cheguei a comentar, acho que algum vídeo aqui no canal, teve até uma infiltração ali no final de agosto, molhou nossa cama, tive que dormir uns 2 dias no sofá, então assim, eu tava um pouquinho ansiosa com tudo isso, não estava conseguindo fluir na tese. Então eu peguei, arrumei minhas malas e fui, passei uns 5 dias na praia e fluiu muito, assim, incrível como às vezes mudar o ambiente onde a gente está trabalhando, talvez assim, se isolar das distrações, claro, não é sempre que a gente consegue fazer isso, mas eu percebi que mudar um pouco o ambiente onde eu estava me fez mudar de rotina, porque eu já não tinha as mesmas coisas que eu tinha aqui em casa, e acabei conseguindo me concentrar muito na tese, e nesses 5 dias eu escrevi e avancei muito, tanto é que eu finalizei a versão do artigo e mandei para a orientadora nesses dias, teve um dia ali, eu acho que eu fui entre o dia 30 e o dia 3 de setembro, se eu não me engano, e teve até um dia que eu escrevi 4 páginas em inglês em uma única manhã, para vocês terem uma ideia assim, de como realmente mudar um pouco de áreas me ajudou a me concentrar e a fluir um pouco mais na tese. Uma outra coisa que eu percebi, assim, que eu estava realmente muito travada, estava com dificuldade de me concentrar aqui em casa, eu comecei a pesquisar na internet possibilidades, assim, o que as pessoas diziam, né, os especialistas, os estudiosos falavam sobre concentração, foco, e o que pode ajudar no sentido da gente se concentrar um pouco mais. E eu vi num post na internet, numa reportagem sobre alguns estudos, falando que alguns momentos a gente estar numa cadeira muito confortável ou de repente estudar no sofá ou na cama faz com que a gente procrastine mais ou fique um pouco mais preguiçoso ou preguiçosa. Aí eu fiquei pensando assim, vamos fazer uma lógica muito doida aqui, né? O pessoal diz que às vezes o nosso segundo cérebro é o intestino.
será que meu popô, né, a minha parte traseira, também tem a ver com a minha concentração? Já que ficar num lugar muito confortável, sentado num lugar muito confortável, pode ajudar a se sentir mais preguiçoso? Então, o que eu fiz? Apelei para um banquinho super desconfortável e acabei trazendo um banquinho, né, e não a minha cadeira aqui. Acabei trazendo um banquinho aqui pro escritório e não é que funcionou. Claro, assim, ergonomicamente falando, não é bom, né? Sugiro que não faça isso sempre, porque realmente acaba doendo um pouco a coluna depois de ficar muitas horas sentado ou sentada. Mas eu confesso que ali alguns dias que eu tava realmente não tava produzindo, tava com dificuldade de sentar e, bom, vamos fazer isso aqui 1 ou 2 horas, né? Tava com muita dificuldade, o banquinho ajudou. Então, de repente, dá uma tentada por aí, se você pode, tem um banquinho ali sobrando, né? De repente, tenta, vai que te ajuda, né? De novo, não é sempre, né? O ideal é sempre estar numa cadeira confortável no sentido ergonômico, até pra gente não ter problemas de coluna. Eu espero realmente que todo mundo saia do mestrado e doutorado bem fisicamente. Mas me ajudou muito ter esse banquinho, assim, de reserva. Quando eu precisava, eu usava o banquinho ali por 1 ou 2 horas. Realmente, eu acho que, de repente, a mudança... E aí, se você pesquisa a parte ergonômica, móveis, de repente fica como sugestão de programa de pesquisa. De repente, até a forma como a gente fica posicionado, né, num sentido mais de ataque, né? Porque tá mais ali preparado, mais atento. Talvez isso ajude no foco. Não sei, eu tô aqui totalmente cogitando sem nenhum embasamento científico. Mas, para mim, esses testes funcionaram. Ali, alguns dias, eu acabei usando o banquinho e funcionou ao invés da cadeira. Então, queria comentar, compartilhar com vocês, vai que, né, em algum momento aí ajuda. Mas sempre cuidado com a parte, né, ergonômica para não machucar a coluna, não machucar a perna, enfim, não quero que vocês tenham algum problema físico por minha causa, mas para mim acabou funcionando. Vamos aqui para o nosso calendário, então, e aí eu comecei, na volta da praia, ali na segunda semana de setembro, eu comecei a trabalhar, então, no artigo 2 da tese, né, porque eu já tinha mandado o artigo 1 para a orientadora, voltei no artigo 2 e, gente, eu tinha terminado de escrever o artigo 2 lá em maio. Terminado, que eu digo, parado de escrever, de fazer as análises das entrevistas lá em maio. Então fazia muito tempo que eu não tinha contato com esses dados, com essas informações. Eu estava totalmente perdida, eu não lembrava nada do que eu estava fazendo. Então, qual foi o meu primeiro passo, assim? Foi voltar para o meu diário de pesquisa, reler o que eu estava fazendo, algumas partes eu até passei a limpo, eu vou falar também sobre isso no próximo vídeo, né, como que eu retomei esse artigo 2, mas acabei fazendo isso para me inteirar do que eu estava fazendo no artigo 2. E fluiu muito, tanto é que faltavam 2 entrevistas para eu concluir, eu consegui concluir, então até vou marcar aqui, eu ia entrevistar o participante 2 e o participante 3, de novo, esses números não querem dizer o número total de participantes, era a atividade que eu tinha colocado aqui em um dos planejamentos, né, que eu tinha que entrevistar mais 3 pessoas, eu já tinha entrevistado a primeira pessoa e eu consegui entrevistar, então, a segunda e a terceira pessoa, eu entrevistei a terceira pessoa ontem, então ontem eu terminei minha coleta de dados, dos dados que eu precisava coletar, e eu até já codifiquei, já fiz a análise do participante 1, dos dados do participante 1. Então, essa semana agora eu vou fazer a análise dos participantes 2 e 3, né, colocar a transcrição lá no Atlas TI, fazer a codificação e tudo mais. Então, vou voltar aqui para o nosso calendário, e aí eu vou colocar, até estava colocando aqui, finalizar a escrita do artigo 2, um pouco avançado, né, vou apagar isso aqui. Mas, então, a minha intenção agora é, a partir do mês de outubro, eu vou colocar no mínimo até o dia 15, finalizar análises. Por que eu vou colocar até o dia 15 se só faltam 2 análises, né? Porque, de novo, eu tô há 5 meses, né? Quase 5 meses longe dessas análises. Então, eu até coloquei como atividade para mim, eu coloquei no papel aqui falando com vocês, mas vou colocar aqui, reler as análises anteriores. Então, eu vou dar uma lida de novo nas análises anteriores, né, que eu já tinha feito, que foram, eu cheguei a entrevistar quase 30 pessoas, então eu vou ter que reler essas transcrições de novo, dar uma conferida, essa codificação é isso aí mesmo, se tem que fazer alguma correção, os meus comentários, enfim, então vou reler todas essas entrevistas que eu fiz para me inteirar novamente do que está acontecendo. Aí sim, vou gerar os relatórios dessa nova análise e aí eu vou acrescentar, né, vou revisar esses resultados e vou acrescentar no esboço do artigo 2, que eu já tinha feito tudo lá em maio, quando eu tive que fazer a pausa para voltar para o artigo 1. Outra boa notícia também é que eu consegui me organizar em setembro para separar um pouco mais de horas durante o meu dia para me dedicar à tese.
e me dedicar um pouquinho menos às atividades da acadêmica. Claro, alguns projetos vão ficar um pouquinho em segundo plano, esperando um pouquinho, né? Porque realmente eu quero me dedicar ao doutorado, essa reta final, porque eu realmente preciso terminar, né? Você aí tá me assistindo, tá ansiosa para saber se eu vou terminar ou não. Eu sei que tem muitas pessoas me acompanhando e eu não posso falhar, então eu tenho que terminar a minha tese de doutorado. Então eu me organizei nas minhas atividades para focar na tese nesse momento, e aí estou equilibrando as atividades, então consegui aumentar um pouquinho mais a carga horária de dedicação para a tese. Então antes eu mostrava que eu acabava trabalhando 2 horas de manhã, né? Antes de começar a trabalhar, trabalhava lá das 6 às 8 na tese. Agora eu estou trabalhando todas as manhãs na tese, e à tarde eu acabo fazendo as atividades da acadêmica. Então agora, com um pouco mais de tempo para me dedicar, fora os finais de semana, isso me ajuda a me manter mais focada e a realmente avançar, porque a ideia é terminar a escrita do artigo 2 até o final de outubro, e também as correções que a minha orientadora pediu para o artigo 1 até final de outubro, e aí em novembro entrar de cabeça no artigo 3, porque eu já espero ter terminado essas 2 fases e realmente me dedicar ao artigo 3, porque, de novo, eu tenho até março de 2022 para defender minha tese, mas, claro, não vou esperar até março. Eu espero até final de janeiro, final de dezembro já tá com tudo terminado, coordenado com a minha orientadora, e janeiro ali aproveitar para fazer revisões, formatações, e fevereiro já entregar o documento para me preparar para a banca, para marcar a banca, claro, né? Mas o artigo 3, eu já conversei com a minha orientadora, até acabei indo visitar a universidade, fazia quase 2 anos que eu não pisava na universidade, eu fui tomar a 2ª dose da vacina, acabei indo lá na universidade tomar a 2ª dose, que eles estavam fazendo um evento lá, e aí já dei um oi, né, um cotovelaço carinhoso na minha orientadora, ela gostou bastante da visita, e aí a gente conversou cerca de 15 minutos rapidamente sobre a tese, sobre o que ela tinha lido, e ela concordou, né, de fazer o 3º artigo também com essas mesmas coletas que eu fiz para o 2º artigo, mas são focos totalmente diferentes, né, porque um artigo é mais metodológico, o outro artigo é realmente de resultados. Então ela concordou, talvez a gente faça alguma coleta complementar, eu ainda vou ver isso com ela, eu tenho orientação com ela na próxima sexta-feira, mas aí a gente vai vendo aos pouquinhos, mas o cerne, o grosso da pesquisa já foi coletado, então também é uma coisa a menos para eu me preocupar. Mas é mais ou menos isso, então, que tenho programado para o mês de outubro. Então, foco nas análises e terminar os comentários arrumar os comentários da minha orientadora no artigo 1. A gente vai ver também sobre a possibilidade de submeter para uma revista científica, né? Vamos conversar sobre isso nessa orientação, ver se vai ser uma special issue, se vai ser uma revista aberta. Eu tinha até comentado que a gente ia submeter para uma special issue que ia terminar dia 30 de setembro, e a gente resolveu, então, segurar um pouco. Ela gostou bastante do artigo, então de repente a gente vai ou mudar a special issue ou mandar para uma revista mesmo, então a gente vai avaliar isso. Ela pediu para eu segurar, a gente, enfim, entrou em um acordo, né, para segurar um pouco esse artigo, mas para mandar de uma forma mais assertiva, porque a special issue não era exatamente sobre a minha pesquisa, né, eu teria que fazer algumas adaptações na introdução. Aproveita e deixa aqui nos comentários como é que tá indo o planejamento da sua pesquisa, já fez, não fez? Tá mantendo o teu planejamento? Tem muitas mudanças? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!